O estudo do Evangelho de Jesus nos convida à reflexão. É um estímulo para que despertemos da letargia que a vida cotidiana impõe. Acordamos e dormimos preocupados com os afazeres domésticos e profissionais, preocupados em conseguir recursos necessários à nossa subsistência. Dominados pela ansiedade, nos preocupamos com o amanhã, esquecendo que apenas o agora nos é permitido viver. Pensemos, portanto, apenas no presente momento. Nesse instante, em que ouvimos essa melodia suave. Se possível for, procure recolher-se, compreendendo que o encontro com Jesus é digno de toda nossa atenção. É necessário desacelerar, para conseguir nos conectarmos com as melhores vibrações de harmonia e paz. Pensemos apenas no bem e na felicidade. Nos ensina o Mestre Jesus que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, que possamos, a partir de agora, trilhar esse caminho, seguindo os passos ensinados pelo Cristo em seu Evangelho. Respiremos calma e profundamente. E gratos por essa chance abençoada de aprendizado evangélico na companhia dos queridos irmãos e irmãs que aqui estão reunidos em pensamentos, agradeçamos ao Pai Criador, rogando para que o nosso encontro nos permita o fortalecimento de nossa fé, da nossa esperança e da nossa disposição em seguirmos os passos seguros e firmes que Jesus nos ensinou. Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! E assim, nesse ambiente mental de paz e harmonia, sintonizados com os eflúvios dulcificantes emanados pela espiritualidade amiga que nos acolhe e nos ampara, que nos sentimos aptos a iniciarmos nossa reunião para estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos, aqui do canal da Associação Espírita O Bom Samaritano, em Avaré, estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos no nosso canal para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa reunião está sendo transmitida aqui pelo canal do Samaritano, mas também pela Web Rádio Fraternidade, pelo Facebook. Então, amigos, sejam todos vocês, mais uma vez, muito bem-vindos. Esperamos que o nosso encontro seja importante para todos, que possamos refletir sobre o conteúdo das mensagens do Evangelho, sob a direção e a condução do nosso amigo e querido irmão João Máximo, que está aqui ao meu lado. João, boa noite, meu querido, como vai você? Boa noite, Marcelo. Boa noite, queridos irmãos que nos acompanham. É sempre uma alegria estar participando desse estudo tão importante do Evangelho. Maravilha, João. Acabei de receber um aviso aqui que o áudio estava abaixo. É lógico, o microfone estava a 1 metro de distância de mim, né? Para melhorar, né? Esqueci de aproximar o microfone.
Mas é isso Acontece. aí. Vamos dar boa noite para os nossos amigos que aqui já estão, os nossos companheiros de toda segunda, sempre aqui conosco. Lembrando a vocês que aí no comentário fixado no início aí do nosso chat, aí você encontra o link para os pedidos de oração, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade para clicar aí, você vai ser direcionado para o formulário do Google e lá você pode informar aí o nome, a localidade, a situação dos nossos irmãos que precisam de algum auxílio em forma de prece, em forma de vibrações, em forma de orações, tá? Um grupo de amigos de bom coração se reúne periodicamente, né? Coleta essas informações dos formulários e faz as vibrações, faz as preces, tá bom? Sintam-se à vontade. Boa noite, minha querida Vilma, boa noite, nossa querida Alda, sempre com uma mensagem aqui bonita. Olha lá, boa noite, amigos e irmãos em Cristo. João Máximo, é um prazer estar com você novamente, nos iluminando com o Evangelho de Jesus. Que a espiritualidade amiga esteja sempre contigo. E assim seja. É isso aí, dona Alda. Muito obrigado mais uma vez. Está aqui nosso querido Carlos Del Poço, sempre conosco. A nossa querida Josi, toda segunda, toda sexta e domingo aqui conosco. É uma maravilha reencontrar os amigos aqui no canal, viu? Boa noite, ótima semana para todos nós. Também aqui a dona Herminda, também sempre aqui vibrando junto com a gente, né, dona Herminda? Obrigado mais uma vez pela presença, viu? A Luciane Alves Gomes, boa noite, meu bem. Obrigado pela presença. Também aqui a Cleia, sempre conosco também. Boa noite. Vamos para mais uma lição. Sempre tem lição, né? E como tem. Oi, Marcelo, oi, João. É muito bom estar com vocês. Gratidão sempre. Obrigado. A alegria é nossa de receber vocês aqui. Afinal Com de contas, certeza. esse canal só existe para vocês, né? Para que nós todos nos encontremos aqui, sempre com uma oportunidade de reflexão importante, né? A Clara aqui conosco também, dando boa noite. O Arthur, muito obrigado, gente. Vocês são todos muito queridos, saibam vocês que é sempre uma alegria. E além do boa noite, queridos, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da exposição, sintam-se à vontade para teclar aí, escrever, né? Aproveitamos aí, extrair do João aí todo o conhecimento que ele tem para nos oferecer. Ele está aqui para isso. Né? Aproveitando a oportunidade, Marcelo, Vamos lá, vamos vamos lá. combinar assim, eu paro uns 10 minutinhos antes, se eventualmente tiver alguma questão, né? Aí a Perfeito. gente pode discutir. Isso, mas aí vocês, para não perder, não esquecer, vocês já podem ir colocando aí no chat aí, e aí a hora que o João concluir, a gente inicia aí esse bate-papo de novo, comentando as questões, beleza? Estamos combinados? João, vou te convidar então mais uma vez para fazer uma prece de abertura. Vamos lá? Sim. Vou colocar aqui Vamos. um fundo musical aqui para a gente começar a nossa... Vamos lá. Vamos então, nossos queridos companheiros que aqui estão conosco, conectados, fechando os olhos, abrindo o coração a Jesus, conectando com seus missionários do amor, rogando ao Mestre que nesses momentos que passaremos juntos, a espiritualidade superior nos auxilie, nos ampare, nos abençoe, nos auxilie a todos nós compreender as mensagens imortais do seu Evangelho de amor, mas, sobretudo, colocá-las em prática para que possamos nos tornar reais servos do teu infinito amor e, assim, encontrarmos a felicidade e a paz que nos aguarda, em nome de Deus. Que assim seja. Que assim seja, João. É isso, meu amigo.
Agora conta uma coisa para mim aqui, ó. Eu andei notando aí que o pessoal acha que essa história de fake news é coisa da época da internet, João, do WhatsApp, dessas coisas. Mas me parece que o Evangelho já fala de fake news faz tempo, hein, João? Com certeza. Olha que faz tempo, hein? Então vamos lá, esclareça para os nossos amigos aqui. Fica à vontade, João. Obrigado, Marcelo. Bom, meus irmãos, então, nós hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, e hoje me coube a oportunidade de falar sobre a instrução dos Espíritos, iniciando pela mensagem de Luís, intitulada Falsos Profetas. Mas para que nós possamos aprofundar nesse conceito, nós precisamos entender um pouco de onde surgiu essa frase, falsos cristos e falsos profetas. Ela foi dita por Jesus, e isso todos nós sabemos. No alto do monte Ratatouille, nas margens do lago Tiberíades, naquela tarde e noite, quando ele falava a cerca de 5.000 pessoas, ele elaborou aquilo que entraria para a história da humanidade como o Sermão do Monte. Muitos acreditam que o Sermão do Monte são as bem-aventuranças. Na realidade, Jesus divide o Sermão do Monte em 3 partes distintas. Ele inicia com as bem-aventuranças, segue com as orientações de como adentrar o reino dos céus e conclui com aquilo que os historiadores e teólogos chamam de sermão profético, que é um período desse sermão em que Jesus analisa o porvir na linguagem bíblica, evangélica, o fim dos tempos. Na linguagem espírita, o fim do ciclo do planeta de provas e expiações. E ali ele dá 7 sinais que estaríamos no fim dos tempos, no fim dessa era que nós conhecemos como planeta de provas e expiações. E 2 sinais são característicos para o nosso estudo de hoje. O primeiro sinal, falsos cristos. Haverá falsos cristos. E aí ele passa por outros sinais e diz, haverá também falsos profetas. Então, o que é um falso Cristo? O que é um falso profeta? Para que a gente possa compreender isso, a gente precisa entender o que é um Cristo e o que é um profeta nessa linguagem simbólica de Jesus. Quando nós referimos a falsos cristos, nos moldes colocados pelo sermão profético, a gente está falando de um indivíduo ou indivíduos que trazem conceitos novos. Né? Vamos colocar um exemplo pelas 3 revelações. Moisés foi um mensageiro da lei divina. Então, ele trouxe conceitos novos. Né? Conceitos novos. Então, ele, na linguagem simbólica do sermão profético, seria um mensageiro do Cristo. O próprio Jesus, como Messias, como Cristo,
ele trouxe conceitos novos. Amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, oferecer a outra face e tantas outras leis que vieram de forma inédita para o convívio humano. Mais tarde, Kardec, com a elaboração da codificação kardeciana, traz também conceitos novos, revendo os conceitos deixados por Jesus e esclarecendo esses conceitos. Mais um missionário do Cristo. Então, sempre que Jesus fala falsos cristos, ele está se referindo a indivíduos ou grupos de indivíduos que criam perspectivas novas, seja para o bem, seja para o mal. Se for para o mal, são falsos profetas, são falsos cristos. E o que é um falso profeta? O falso profeta, ele não cria ideologias. Ele não gera pontos de vista. Ele apenas divulga. Vamos colocar o conceito hebraico de profeta. O profeta era aquele que divulgava ao povo as mensagens de Deus, na linguagem bíblica do Antigo Testamento. Então, o que nós poderíamos considerar hoje como médiuns. Todos os profetas do Antigo Testamento eram médiuns. Vamos pegar o exemplo do início da história do povo hebreu. Abraão, o grande pai da raça hebraica. Ele era um profeta, ele era um médium. Por várias vezes ele conversa com Deus, entre aspas, na linguagem simbólica do Antigo Testamento. Ele conversa com dois missionários de Deus, dois anjos, que trocam o seu nome de Abrão para Abraão. Ele recebe a visita de um anjo dizendo que ele teria uma longa e grande descendência. Então, ele era um profeta. Seu filho Isaque, da mesma forma, que deu, de uma forma ou outra, o desenvolvimento daquilo que nós conhecemos hoje como judaísmo. O seu primeiro filho, que nós conhecemos e temos um carinho todo especial, Ismael, que hoje é o governador espiritual do Brasil e foi fruto do seu relacionamento com a escrava Agar, ele também era um médium, também era um profeta e deu origem ao segundo braço do judaísmo, que é o islamismo, que hoje se tornou uma religião totalmente distanciada, mas com muitos preceitos iguais ao judaísmo. Logo após vem Jacó, que também era médium, também era profeta, também recebia mensagens. José, filho de Jacó, o grande profeta que se tornou governador do Egito. Chegamos agora em Moisés, o grande legislador, um médium de efeitos físicos extraordinário, aquele que não só foi intermediário do mundo espiritual para trazer a mensagem dos 10 mandamentos, como também legislou, criou 622 leis para disciplinar o povo. Era um médium, entrava em contato direto com a espiritualidade superior. E aí, nesse ponto, todo mundo para e fala, João, ele não aceitava a mediunidade, Moisés. Porque lá em Deuteronômio,
lá em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 10, ele diz: é proibida toda comunicação com os mortos. Não é? Ele não fala isso? Aliás, me perdoem, capítulo 18, versículo 10. Mas vamos entender. O que ele fez não foi proibir, foi disciplinar. O povo, naquela época, tinha um conceito muito banal do contato mediúnico, daqueles que eles chamavam à época de protetores familiares. Para tudo eles recorriam à espiritualidade. E aí ele proibiu o contato e elegeu um grupo de 72 anciãos que teriam a possibilidade desse contato. E aí o povo, quando queria alguma informação espiritual, algum aconselhamento, procurava esse grupo. Tanto é que lá no livro de Êxodos, lá no finalzinho, Josué, o primeiro-ministro, se a gente pode colocar assim, de Moisés, se aproxima dele e diz: Moisés, tem 2 jovens, Medade e Shedade, conversando com os mortos nos campos. E ele diz: quem me dera se toda Israel fosse digna de conversar com os mortos como Medade e Shedade. Então, Moisés foi um grande médium e disciplinou a mediunidade. Mas depois disso, temos Oséias, Isaías, Jeremias, Malaquias, e tantos outros, Elias, e tantos outros que eram médiuns. E através da sua mediunidade recebiam a mensagem do mundo espiritual, que às vezes era interpretada como do próprio Deus. Como nós sabemos, todas as mensagens do mundo espiritual são enviadas pelos seus mensageiros, seja por anjos na cultura hebraica, os mensageiros de Deus. Mas o fato é que se dividiu a lei judaica em 2. A lei, os 10 mandamentos, e os profetas, as leis de Moisés e as leis que os profetas passavam. Quando Jesus chega, o Cristo de Deus institui novas leis, como eu coloquei há pouco. E a partir daí, nós compreendemos que o profeta não é aquele que cria a lei, não é aquele que cria a ideologia, mas é aquele que divulga, aquele que entrega, aquele que distribui a ideologia e a lei. Então, a partir daí, a gente começa a compreender. Por que chamavam João o Batista de profeta? Porque ele dizia as suas informações do mundo espiritual acerca da chegada do Messias, preparando o terreno. E assim foi. Podemos colocar Kardec como o grande profeta da espiritualidade em relação à doutrina espírita? Pode. Mas, João, aí você está falando daqueles que são profetas reais. As características do verdadeiro profeta são aquelas que distribuem mensagens e ideologias vinculadas ao bem. O falso profeta, que é, infelizmente, hoje, nos dias atuais de transição planetária, ou na linguagem evangélica da Bíblia, o fim dos tempos,
Infelizmente, é uma das marcas da transição. Aqueles que, usufruindo da mediunidade, usufruindo do conhecimento, usufruindo da vinculação a ideologias negativas, perturbadoras, alarmantes, distribui de forma inconsequente e irresponsável, sem imaginar sequer a sua responsabilidade, aonde essas informações vão atingir. Então, o falso profeta é aquele que divulga o mal. E aí o Marcelo, acredito que serviu como médium de pré-cognição, quando falou há pouco a respeito que os falsos profetas já existiam desde o Antigo Testamento, e é verdade. Se nós pegarmos as 3 revelações, quantos foram ao longo da história os falsos profetas? Na época de Moisés, quantos eram aqueles que queriam perturbar a sua mensagem, corromper a sua mensagem? Na época de Jesus, quanto aqueles que queriam contrapor a ideia de Jesus, combatê-la, assim como Kardec, Rustang, por exemplo, que através da sua ideologia, vinculada no resumo do seu livro Os 4 Evangelhos, desvirtuou ou tentou desvirtuar completamente os fundamentos da doutrina espírita. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar com clareza que nossa época é de seleção. Como diz Jesus, é o momento de separar os bodes das cabras, o joio do trigo. Haverá choro e ranger de dentes, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É um momento não de sofrimento necessariamente físico, mas é um momento de sofrimento espiritual e moral. Porque nós estamos vivendo uma época que somos diariamente convocados a servir Jesus diante das tentações do mundo. E não é fácil. E não é fácil. O profeta é aquele que distribui o bem. O falso profeta é aquele que distribui o mal. Então, nós precisamos ter em mente que Deus não tem 2 partidos. Ou é bem, ou é mal. Jesus dizia, para ser meu seguidor, ou seja quente ou seja frio, jamais morno. Jamais siga conforme as suas conveniências pessoais. Mas se mire nos exemplos dos apóstolos, que entregaram a sua vida por amor ao ideal de Jesus. Não barganhando em nenhum centímetro a mensagem do Evangelho. Somos capazes? Somos capazes? Em uma época de Facebook, de Instagram, de canais no YouTube, somos capazes de sermos verdadeiros profetas do Evangelho, do bem? Porque para ser um verdadeiro profeta não é necessário
ser espírita. Não é necessário nem sequer ser cristão. Afinal de contas, Kardec já nos dá o aforisma: fora da caridade não há salvação. Então, a partir daí, nós compreendemos a necessidade de servir Jesus nos pequenos atos. Eu encontro uma publicação no Facebook ou no Instagram. O meu primeiro instinto é compartilhar, porque eu achei interessante, porque eu achei bonito, porque eu comungo com essa ideia. Mas antes de publicar, vamos raciocinar se essa mensagem não é negativa. Se essa mensagem não é de alimentar o ódio, alimentar a maledicência, alimentar o orgulho, o egoísmo, criticar alguém. Na época de fake news, quão difícil é isso, né? Mas nós queremos ser verdadeiros profetas do Cristo, temos que agir como tal. Quando Jesus adentra Jerusalém em glória, chamado de rei, Efraim, um judeu que estava por ali, ficou apaixonado por Jesus, pela sua mensagem, e disse a ele: Mestre, quero segui-lo, quero ser teu discípulo. Jesus tranquilamente olhou a ele e disse: Tu queres ser o servo de perto ou o servo de longe? E naturalmente que ele disse: Eu quero ser o servo de perto. Mas saibas, Efraim, que o servo de longe vê os espinhos, o servo de perto pisa sobre eles. O servo de perto vê o escândalo, o servo de longe vê o escândalo. O servo de perto sofre o escândalo. O servo de longe vê a dor. O servo de perto sente a dor. E diante disso, grossas lágrimas caem da face de Efraim, que diz em lágrimas: Mestre, me perdoe, eu não tenho condições de ser servo de perto. Será que nós temos condições de ser servos de perto? Profetas, no sentido literal da palavra? Mensageiros do amor? Mensageiros do bem? Não divulgando nas redes sociais fake news? Não divulgando mensagens de ódio e preconceito a quem quer que seja, em uma época que a polarização política, religiosa, social, étnica, está arvorando a sociedade humana? Será que nós somos capazes apenas de divulgar coisas boas, coisas que elevam? É uma questão a se pensar. Mas até agora nós falamos de profetas falsos e verdadeiros encarnados. Encarnados. Sem imaginar, muitas vezes nós não imaginamos isso, que existem profetas no mundo espiritual, na erraticidade, profetas no mundo espiritual, bons e maus. E aí, nós passamos por uma certa dificuldade por causa da questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: os espíritos nos influenciam nos atos da vida cotidiana? E o Espírito de Verdade responde: sim, de tal modo que muitas vezes eles que vos dirigem. Muitas vezes nós somos dirigidos pelos espíritos sem nos darmos conta. O que a gente imagina ser um pensamento nosso,
muitas vezes é um pensamento espiritual. E daí a lembrança de Jesus, orai e vigiai, para que não caias em tentação. Só que ao lado disso, a gente tem a crença que o fato de ser espírito dá a habilidade do espírito de ter um conhecimento absoluto de tudo. E não é verdade. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nascem bons ou maus? Não. Todos os espíritos nascem simples e ignorantes. O que é simples? Sem aquisições morais. O que é ignorante? Sem aquisições intelectuais. Sem conhecimento intelectual. E vão evoluindo, encarnação a encarnação, rumo à perfeição. Rumo à perfeição. Perfeição absoluta? Não. Perfeição absoluta, somente Deus. A nós, espíritos, nos é possível a perfeição relativa, mas que é quase que infinita. Quanto mais elevado o espírito, maior conhecimento ele tem. No entanto, não sabe tudo. Qual o paradigma de perfeição que nós temos na Terra? Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem nos concedido na Terra para servir de modelo e guia? Jesus. Então, Jesus é o nosso paradigma, o nosso modelo de perfeição. Tanto de perfeição moral, quanto de perfeição intelectual. Existem espíritos mais intelectualmente desenvolvidos e moralmente evoluídos do que Jesus? Existe. Porque a evolução beira ao infinito. Mas para nós, na Terra, Jesus é o paradigma da perfeição intelectual e moral. E a ele nós devemos seguir. Então, a partir daí, imagina os espíritos que vivem ao nosso redor. Os espíritos maus, os espíritos embusteiros, os espíritos pseudo-sábios, aqueles que Kardec define na questão 100 a 110 do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, particularmente na terceira ordem, espíritos maus, quando ele descreve aqueles que ainda estão vinculados ao mal, nas mais variadas condições, os espíritos bons, mas que muitas vezes, por ignorância, por orgulho, ainda passam informações equivocadas. E nós, vinculados a eles, muitas vezes incentivados pelo próprio orgulho, aceitamos uma informação espiritual como se fosse real. Afinal de contas, ele é um espírito e sabe tudo. Não sabe tudo. E aí, como nós podemos ter essa definição? Baseando-se no principal princípio usado por Kardec para elaborar a codificação. O princípio da universalidade do ensino dos espíritos. Ele fazia a mesma questão a vários médiuns, de vários locais. Juntava respostas. Aquelas que não batiam eram descartadas. Aquelas que tinham a semelhança eram aceitas como realidade. E assim devemos fazer, em relação a toda a informação espiritual. Querem ver? Muito pouca gente sabe disso. Mas isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo em que Kardec discorre sobre a mistificação. Em certa tarde, Kardec foi à Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, o centro, para uma reunião. E ele observou que à tarde havia caído do teto, né? Do telhado, havia um ninho de passarinhos. E do ninho havia caído um filhote.
havia caído um filhote. E o gato comeu o filhote. A mãe foi socorrer e acabou morrendo também. E aí, isso marcou um pouco ele, né? E durante a reunião, São Luís, que dirigia a reunião, disse: agora você vai evocar um espírito. Pois não. Qual eu evocarei? Você vai evocar o espírito da mamãe pássaro, da mamãe pintacil. Ela falou: não, o senhor está de brincadeira. Pode evocar. Evocou. E por incrível que pareça, o espírito do passarinho veio e começou a falar do sofrimento de ter perdido o filhote para o gato, da dor como mãe de ter sofrido essa decepção e depois ter sido devorada pelo gato. E quando ele foi embora, esse espírito, ele ficou intrigado. Como pode o espírito de um animal, que teoricamente ainda não é um espírito, porque não atingiu a fase humana, comunicar com lucidez? É possível? E São Luís diz assim a ele: essa é a sua primeira e mais importante lição no contato com os espíritos. Evoque uma pedra e as pedras falarão. O espírito que veio foi um mistificador, que, aproveitando a oportunidade, fez uma mentira para se divertir com vocês. Se você não tivesse esse cuidado da análise, teria sido vítima de um embuste, de uma enganação. Quantos, meus irmãos, são os companheiros de doutrina espírita que, por um binômio altamente perigoso, que é a união da falta de estudo com acreditar em tudo que os espíritos falam, são constantemente vítimas de embuste. Quantas aberrações dentro do movimento espírita nascem em virtude da falta de conhecimento e da crença cega nos espíritos. Quantos espíritos aproveitam dessa ingenuidade e falta de estudo para fazer em determinadas casas espíritas verdadeiras aberrações. Então, diz João o apóstolo, na sua primeira carta, ou epístola, no capítulo 4, versículo 1, não creiam em todos os espíritos, mas experimentai primeiro se são de Deus. E assim, meus irmãos, nós temos condições de analisar com calma, com serenidade, com raciocínio lógico, com bom senso, com análise de estudo e experimentação, ver se a mensagem passada é ou não é boa. Se aquele que passou a mensagem é um profeta de Deus, é um mensageiro de Jesus, que traz o amor, a bondade, a luz, o sincero desejo de auxiliar no progresso, ou é apenas mais um que quer enganar para se divertir, quando não para incendiar o coração humano com o veneno do ódio, da discórdia, da incompreensão, alimentando o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Assim, meus irmãos, os falsos profetas hoje permeiam a sociedade humana. Jeremias, o grande profeta do Antigo Testamento,
que foi mensageiro de Jesus numa época difícil do povo hebreu, quando eles foram levados por Nabucodonosor à Babilônia, ficando num cativeiro de quase 200 anos. Ele era uma voz que clamava no deserto dos corações humanos. E naquela época, há 450 anos antes de Jesus, há 2.450 anos antes de nós, já falava: acautelai-vos com aqueles que falam mel, mas conduzem as estradas do inferno. Aqueles que pedem muito em troco da perdição das almas. Os falsos profetas. Aqueles que hoje nós encontramos. E nós, no movimento espírita, muitas vezes, talvez vocês não, mas eu me pego, às vezes, julgando alguns irmãos de outras filosofias religiosas, fazendo aquilo que eu considero como uma prática aconchegada aos falsos profetas, esquecendo-se que para ser um falso profeta basta divulgar a mentira, lutar para que esse estado de perturbação da sociedade se mantenha. E muitas vezes eu me pego, nos meus momentos de fraqueza, a fazer isso. Porque o falso profeta não é aquele que apenas fala, mas é aquele que pensa, irradiando o seu fluxo de energia à sociedade, ao companheiro de trabalho, à família, aos seus pares. É aquele que fala e distribui através da voz a mensagem negativa, convencendo através do pessimismo, do ódio, da raiva, da intolerância, ideologias de ódio. É aquele que pratica atos incoerentes com a conduta espírita, com a conduta cristã. Meus irmãos, é o momento de abrirmos os olhos. É o momento de deixar os mortos enterrar os seus mortos. Porque a humanidade, hoje, está vinculada a uma total inversão de valores morais. A maioria vinculada à perturbação. Abrindo margens a que profetas do caos, profetas da desordem, profetas do orgulho e do egoísmo, campeiem não só pelos terrenos físicos na condição de encarnado, mas também e principalmente na condição de espíritos desencarnados, que têm apenas uma barreira que os impede: a vibração e o pensamento luminoso. Nessas épocas, cada um de nós é chamado à luta. A luta não contra o outro, a luta contra nós mesmos. A luta contra o mal que ainda existe no nosso coração. A luta contra os erros que eu ainda cometo. A luta contra a vontade de divulgar fake news. A luta contra a vontade de divulgar coisas que apenas alimentam o ódio, a desconsideração, o desrespeito ao próximo. Essa é a luta que Jesus nos convoca. Porque já não podemos ser mornos, meus irmãos. Ser anjos, ou melhor, ser mentores de luz entre as paredes do centro espírita e fora da casa espírita, manter a nossa conduta, que muitas vezes permanece há séculos, da mesma forma. Jesus
nos convoca à perfeição. Vós sois deuses. Podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, quando quiserem. Ou seja, servir como instrumento de luz, assim como os profetas fizeram antes de Jesus, assim como os profetas do cristianismo fizeram ao longo de toda a história da humanidade. Chegou a nossa vez. Nesse momento de caos no mundo, levantemos a nossa atitude, o nosso pensamento e a nossa voz para sermos realmente profetas do Cristo. Que Deus nos abençoe. É isso aí, meu amigo. O negócio não é fácil, não. É, a gente imagina que é só olhar para trás dos profetas, né? É. João, como nós havíamos combinado, e continuem, amigos, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa para exprimir nesse momento, fiquem à vontade. Aqui a nossa querida Érica está dizendo o seguinte: é difícil sempre estar em vigia, porque às vezes, sem perceber, fazemos algo. E daí? É o nome? É a Érica. Érica, minha irmã, obrigado pela questão, viu? Pela presença tua conosco. Realmente, Érica, realmente. Mas sempre que acontece isso comigo, e não são raras as vezes, quase sempre, eu penso na definição espírita, na definição que Kardec dá ao verdadeiro espírita. Ele coloca assim: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça. Ele podia ter parado aí, já estava ótimo. O espírita é aquele que se esforça por vencer as suas más tendências, se esforçando, de novo, esforçando para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, a palavra-chave aí não é conseguir todas as vezes. A palavra é se esforçar. Levantou, caiu, levanta e continua a andar. Porque milhares de vezes a gente caiu e milhares de vezes a gente levantou, e graças a isso você já chegou na condição que você está hoje. Continua caminhando, que vai dar certo. Perfeito. A questão não é errar, né? A questão é continuar, né, João? Exato, exato. Muito bem. Como diz o verso da música famosa, levanta, sacode a poeira e dá Sacode a a volta por poeira e dá a cima. volta por cima, exato. A gente tem que seguir sempre, né, João? Com certeza. Uma das ilusões que às vezes nós temos é a possibilidade de que, a partir de um período aí, que seja um período até de estudo, de transformação moral, como diz o Livro dos Espíritos para a gente já vai se tornar um indivíduo, um espírito, né, incapaz de errar. Só os espíritos puros que não têm mais a possibilidade Exato, de errar. exato, Como eu brinco sempre, João, nós estamos em construção. exato. Em construção. A gente só vai ter a possibilidade de servir a Deus plenamente quando a gente estiver pronto. Claro. Aquela história. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Né? Você imagina o Sim. trabalho que a gente vai ter pela frente quando a gente atingir um grau de maturidade É. evolutiva, né? Que Sim. a gente não erre. Aí o Deus fala assim para nós: agora eu posso confiar em você, você está pronto, agora você vai trabalhar. Mas você sabe que é interessante isso, porque Jesus fala assim, Deus confia, como é que é? O termo é assim, se deve confiar o servo que é dirigente no pouco, porque ele será dirigente no muito. Muito. Né? Então, primeiro é o pouquinho, É. depois vai subindo. Então fiquemos tranquilos quanto a isso, né? Com Então não, certeza. não tem problema errar? Não, lógico que não é bom errar. É, Mas o problema é que, como a gente ainda não conhece tudo, né? Então a gente sim, tropeça muitas vezes, a gente não enxerga direito.
para conseguir É, não tropeçar. com certeza. E aí você falou tudo, né? O, a mensagem dos Espíritos, quando eles disseram que a gente, como é que é? Que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação São moral, né? moral. E beleza. E o Sim. esforço que eles fazem. Não, se ele faz um esforço para conter as Sim, más inclinações, porque ele tem essas más inclinações que ele adquiriu ao longo claro. das existências. É um Então, conceito errado dentro do movimento espírita, achar que espírita é um ser de luz. Tem muita gente que eu conheço que fala, eu estou tentando ser. é, é. Estranho, né? É verdade. E quantas pessoas a gente conhece, você já falou disso aqui também, que não são espíritas e são espíritos, né, Exato, incríveis, não é? exato, maravilhoso. É, é muito legal. O pessoal tá mais agradecendo, mas a Josi está comentando um negócio aqui, João. Ó, Olha, vamos João, lá, Jô. eu costumo brincar que toda segunda-feira eu não posso pecar. Pois tem evangelho. Mas vou te dizer, é difícil estar sempre vigilante. Eu tento, mas. Maravilhoso, sinal que você é espírita, que você está tentando, né? É isso aí. É. E uma coisa interessante, né, João, a respeito disso, José, é exatamente isso. Eu acho que todo mundo tem esse tipo de pensamento que você manifestou agora. É uma coisa interessante a respeito de estar sempre vigilante. A gente não tem maturidade também para ficar 100% do tempo vigilante, né? A Não, gente está não, sujeito a muitas coisas que a gente é testado, vamos dizer assim, né? E aos com poucos a gente certeza. vai aprendendo, né? O que me ajuda muito, Marcelo, é o lema dos Alcoólicos Anônimos. Hoje eu não vou, né? Só por hoje. Só por hoje. Isso é importante. Hoje eu vou fazer um esforço. E você vê como funciona, né? Aquela instituição, ela é bem antigona já, não sei quantos anos Então, tem, é. mas ela é uma sociedade, assim, das mais discretas que tem, né? Assim, Sim, sim. e as pessoas adquirem a compreensão da dependência. É. E é mais ou menos, se a gente for trazer pelo que a gente está conversando, primeiro você tem que ter a compreensão que você erra, para depois se impor a disciplina de evitar errar só por hoje. Né? Exatamente. Então, é mais ou menos Exatamente. isso. A gente somos todos sujeitos, né, passíveis de falhar a todo momento, né? Sim. E outra, né? Não é só nas ações, é nos pensamentos, inclusive, né? Não, com certeza. Isso que é duro, cara. Não escapa nem o pô. É. Mas a gente vai ter uma vantagem boa de fazer essas reflexões aqui no canal com você, com todos os outros companheiros que vêm aqui, é que a gente vai notando o quanto a gente erra. Sim. Não é? Vai percebendo, puxa vida, eu estava me comportando de tal maneira. Tudo bem, aconteceu, passou, né? Como o Chico diz, o que passou, passou, né? Vamos daqui para frente, fazer um novo fim, né? Mas a gente vai adquirindo essa percepção. Olha, eu não consegui corrigir, mas eu já estou percebendo que eu estou errando, estou já fazendo aquilo que os Espíritos nos ensinam. A gente está se esforçando já alguma coisa. Importante Legal. é isso. Muito bom, João. Mas fiquemos espertos aqui, porque como o Evangelho nos conta, os enganadores, os coitados, os pobres dos enganadores, eles existem desde sempre na humanidade. Desde sempre. Desde sempre. Né? Às vezes eles mudam o recurso, né? Antigamente era pela conversação pura e simples, depois escrevendo, hoje pelas ondas aí da internet aí, mas enfim, é a mesma coisa. Muito bom, João. Você vê que maravilha. Para a gente perceber também o quanto o texto do Evangelho, e sobretudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é atual, né, João? É atual, é atual. E tanta gente fala que a codificação tá defasada, né? Meu Deus, isso daí é uma coisa que eu já vi e li. Ah, não, Kardec aqui não sabia, estava desatualizado. Você sabe, Marcelo, que me perguntaram uma vez isso.
no Pinga Fogo, perguntaram assim, você não acha que teria que ter uma quarta revelação? Porque Kardec está defasado. E Defasado. aí o meu irmão espiritual se aproximou, deu risada e falou, meu filho, fala para ela assim, como vocês querem uma quarta revelação se vocês não aprenderam a lidar nem com a primeira ainda? Nem com a primeira. Nem com a Então primeira. é isso, Verdade, né? falou tudo. Verdade. Eu brinco, falo, comento sempre aqui, que a gente mal conhece Kardec. Verdade, verdade. As pessoas acabam se encantando pelaquela literatura periférica, porque não vou dizer que Sim, ela não é boa, não é legal, gostosa, leve, mas a gente precisa ir no núcleo, na fonte. A fonte está lá na obra do aprofundar, aprofundar, organizada por Kardec, né? Acho com que lá certeza. tudo que a gente precisa tá, a gente encontra lá. Depois a gente pode pensar no recheio, né? Sim, Antes da gente encerrar, João, eu ia pedir para você fazer uma prece, mas tem aqui mais um comentário que eu acho que vale a pena a gente vamos ultrapassar lá, uns minutinhos aqui, porque fico à disposição. A pergunta da Cléia é bem interessante. Olha só, ela fala assim, ó: como sabermos se o nosso esforço no caminho do bem é o máximo que podemos fazer? Cleia, ótima pergunta, Cleia. Mas assim, quem vai dizer isso é a nossa consciência. Se a gente for olhar lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está a lei de Deus? Na consciência. Se nós estamos fazendo tudo o que nos é possível, mesmo que não seja o suficiente, a nossa consciência vai nos amparar. Agora, se nós estamos fazendo aquém daquilo que a gente pode, a nossa consciência vai nos cobrar. Eu podia ter feito mais. Então, é a consciência, é o nosso grande guia nessa estrada, né? Perfeito. Olha só. Eu achei que não dava para a gente encerrar sem essa. Aqui a Cleia já está Não, é agradecendo, inclusive. maravilhosa essa questão. É. É sempre muito gratificante estar com vocês aprendendo um pouco a cada dia. Puxa vida, essa é a melhor coisa que existe, aprender todo dia, né? Gratidão, diz a Cleia. Obrigado, Cleia, pela sua presença sempre, Obrigado, tá vendo? Cleia. Muito proveitosa aqui entre nós. João, meu amigo, olha, eu não tenho a menor vontade de parar, para ser sincero, mas a gente tem horário. Nem eu. É, vamos então fazermos aquela prece de encerramento. Eu vou colocar novamente aqui a nossa musiquinha de fundo aqui e você fique à vontade. Vamos lá. Pode ser? Irmãos queridos, mensageiros de Jesus que aqui estiveram conosco, ao próprio Cristo, Mestre, que nos falou: aonde estiver duas ou mais pessoas em meu nome, ali estarei. Agradecemos esses momentos de paz, em que pudemos beber das fontes do teu evangelho de amor. E rogamos, Jesus, nos guia, nos abençoa, nos fortalece na nossa caminhada, para que possamos nos fortalecer contra os profetas do mal, os falsos profetas, que possamos lutar contra as nossas próprias deficiências, para que possamos reencontrar o caminho da paz, o caminho da felicidade, que não necessariamente virá apenas quando retornarmos à pátria verdadeira, mas que pode bafejar no nosso coração e na nossa mente. Agora, se seguirmos o caminho que a nossa consciência nos convoca, o caminho do teu evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus amigos queridos, nós vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, começando a nossa semana sempre bem, com disposição, com boas vibrações, né? A gente meio que carrega as baterias
para começar a semana aqui no canal Samaritano. João, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Você teve ontem falando aquela palestra maravilhosa sobre José lá na reunião presencial que nós transmitimos aqui pelo canal também, e hoje já está aqui de novo, firme e forte aqui, pronto para continuar. É isso aí. Beleza, João. Pessoal, muito Obrigado. obrigado a todos vocês. Convido desde já para a reunião nossa aqui no canal de quinta-feira, às 19 horas também, para estudo das obras de André Luiz. Na sexta-feira teremos estudo do livro O Céu e o Inferno, com o Dr. Benjamin Ferreira. E no domingo, às 9 da manhã, sempre aqui também, para falar sobre o Livro dos Espíritos, ou uma reunião especial, como foi no último domingo, sobre José, em comemoração ao Dia dos Pais, né, João? Isso. Maravilha. Obrigado a todos. Pessoal, Obrigado, gratidão, irmãos. Joia, se vocês sentirem à vontade, meus amigos, pode dar um like, vocês ajudam o canal do Samaritano, se inscrevam no canal, clica no sininho aí para você não esquecer das nossas reuniões, e curtam, compartilhem esse conteúdo aqui, que só vai fazer o bem para nós, só faz o bem para nós e para todos que com ele tiverem contato. Lá no canal do Samaritano você encontra todas as nossas reuniões, não só de segunda, mas as de quinta, as de sexta, as de domingo, estão todas lá, beleza? Uma semana maravilhosa para todos e fiquem com Deus. Isso aí, João, obrigado, viu? Confira também a nossa programação aqui que eu vou colocar para vocês e o atendimento fraterno que o Samaritano faz mediante agendamento. Então, vou colocar um vídeo aqui para vocês conhecerem e se vocês sentirem a necessidade ou quiserem indicar para alguém, o telefone está ali, está tudo ali, é só agendar. Beleza, pessoal? Um forte abraço a vocês, boa semana a todos. Falou! Quer conversar? Sexualidade, obsessão, luto, depressão, ansiedade, dor, sofrimento. Ninguém está imune à tristeza, desesperança, injustiça ou incompreensão. Por isso é importante conversar, desabafar, aliviar as dores da alma, sem julgamentos, sem medo. Precisamos o equilíbrio e a disposição para seguir em frente. Afinal, a vida não acaba. Às vezes, porém, nos sentimos impotentes e sem forças. Procurar ajuda nessas horas é muito importante. Atendimento fraterno. Na Casa Espírita você encontrará conforto, compreensão, acolhimento e auxílio. O Samaritano oferece apoio, esclarecimento, consolação, assistência moral e espiritual, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Agende um atendimento fraterno no Samaritano. WhatsApp 14 998038632. É gratuito. É individual.